Olá, oitavo ano, e aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo Análise Morfológica. Vamos responder a um exercício bem pequeno aqui, né? E depois vamos dar continuidade à conceituação das 10 classes gramaticais. Bom, temos aqui a frase, né? Vossa Majestade deve somente observar a guerra. Bom, primeiro você vai ter, então, no caso, apontar a classe gramatical das palavras em destaque, conforme as funções morfológicas exercidas por elas na frase. Então, Vossa Majestade e observar. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer essa análise. Cumpre dizer que essa expressão, por exemplo, Vossa Majestade, Vossa Senhoria, Vossa Alteza, no passado, as pessoas se referiam às características, ou seja, um adjetivo, ou então mesmo ao cargo da pessoa, que logicamente também é um adjetivo, né? Ou seja, aquilo que ela desempenha em si. As pessoas se referiam à característica, à qualidade da pessoa. Parecia que nem estava se referindo à própria pessoa. A Vossa Majestade, por exemplo, não é? Bom, mas, querendo ou não, este pronome que vossa é um pronome possessivo, porque é a majestade da pessoa, né, com quem você está conversando. Então, vossa majestade. Vossa é um pronome possessivo. Certo? Bom, olha só. Ele é um pronome possessivo, só que no gênero feminino, tá? E singular. Beleza? Agora, majestade. Só um pouquinho. Ele também é um pronome adjetivo, porque acompanha o majestade. Beleza? Majestade. Majestade é um pronome pessoal de tratamento, certo? Beleza. Agora deve observar. Observar. Vamos lá. É um verbo regular ou irregular? Vamos conjugar no presente, no indicativo e no pretérito perfeito do indicativo. Eu observo, tu observas, ele observa. Nós observamos, vós observais, eles observam. Não mudou o radical, não mudou as desinências. Vamos para o pretérito perfeito. Eu observei, tu observaste, ele observou. Nós observamos, vós observastes e eles observaram. Então não houve também mudança nem no radical e nem nas desinências. Então nós temos um verbo regular. Além de ser um verbo regular, ele é um verbo principal. Por quê? Porque ele faz parte de uma locução verbal. Deve observar a guerra. Esse somente está intercalado, né, entre os dois verbos, o auxiliar e o verbo principal. Verbo principal. E ele está em uma forma nominal. Infinitivo. Certo? Então é isso, gente, né? Nós temos um verbo regular, ele é principal, e está na forma infinitivo, forma nominal infinitivo, né? Beleza. Então, terminamos aqui o exercício, né? Bem simplesinho, mas é para vocês sempre treinarem, então, análise das classes de palavras, ou seja, das palavras em si. Aqui classes elas pertencem, aqui subclasses elas pertencem, e logicamente nas suas funções dentro da frase, tá? Beleza, agora vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Bom, nós já estudamos o substantivo, o adjetivo, nós estudamos o artigo e nós
Na verdade, nós vamos começar o artigo, né? Nós terminamos o substantivo na última aula, aliás, o adjetivo na última aula. O adjetivo, por exemplo, pátrio, né? E principalmente o pátrio composto. Então, agora vamos dar continuidade em artigo, né? Bom, simples. O artigo é uma palavra que acompanha o substantivo e indica, né, o substantivo gênero e número, o gênero e o número dos substantivos, tá? Eles se classificam de uma forma bem simples em definidos e indefinidos. Os definidos, o, a, os, as, e os indefinidos, né, uma, uns, umas. Nós vimos isso na sala de aula, inclusive, beleza? Por isso que eu não vou dar tanta atenção. Bom, nós temos então a contração dos artigos, quando eles vão então perder, né? Na verdade a preposição, por exemplo, vai perder uma parte dela, né? Temos, por exemplo, a contração de por exemplo, tá? Mais um artigo, por exemplo, mais, na verdade, a preposição de, né? Que é o artigo indefinido. De mais que vai formar dum, ou uns, duns, tá? Bom, tem, por exemplo, por mais o, pelo, pelos, e aí vai. Então, a contração é quando houver uma perda de uma parte ou da preposição, tá? Na verdade, sempre da preposição, beleza? E então, também pode ocorrer com um pronome, por exemplo, demonstrativo, mas aí vai haver a fusão, né? Na verdade, a fusão está aqui embaixo, né? Por exemplo, aquele, aquela, né? Em que o a da preposição que é exigida pelo termo regente vai se fundir ao pronome demonstrativo aquele, ou aquela, ou aquilo, tá? Ou no plural, né? Logicamente, aqueles, aquelas. Aquilos não existe. Beleza. Existe a combinação quando não houver perda de nenhum item dos dois, então, que estão se combinando, né? Ou seja, da preposição mais o artigo, e isso vai ocorrer somente com a preposição a mais o artigo ao, tá? Existe a fusão, em que vai haver, então, a junção de dois as, certo? O a, preposição, e o a, artigo, ou também pode ser o a inicial dos pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo, beleza? Bom, o artigo ele é um substantivador de classes gramaticais. Muitas vezes, uma classe gramatical como um adjetivo, então como um numeral, tá? Pode ser, então, transformada em um substantivo, essa classe. Por exemplo, aqui. Ninguém sabe como será o amanhã. Um advérbio foi transformado em substantivo. Como é que eu sei? Olha o artigo à frente. Certo? O porquê. Temos um porquê aqui com a função de substantivo agora. Beleza? Sendo que este porquê aqui, né, seria uma conjunção originalmente, por exemplo, né? Ou um pronome interrogativo, beleza? Então vamos lá. Ele é um intensificador de substantivo. Ou seja, ele logicamente vem à frente do substantivo, mas mesmo assim ele pode intensificar o substantivo. Aquele menino era o aluno. Ele era muito bom, não é? Beleza. Bom, existe uma diferença entre o artigo, a preposição e o pronome demonstrativo. Isso é muito importante para a análise morfológica, tá? Bom, a letra A pode ser um artigo, ou seja, vem à frente de um substantivo e vai concordar com ele, beleza? Eu conheci a menina do 8º ano. Você não vai falar assim, eu conheci as meninas do 8º ano. Aí não pode, não é? Beleza. 2. Uma preposição, o a pode ser também, vem à frente de substantivos sem concordar em gênero e número. Vem à frente de verbos. Já no caso o artigo, não vem à frente de verbos. Beleza? Eu me refiro a meninas. Olha só, meninas está no plural e o a está no singular. Por quê? Porque a preposição, na verdade, não é que seja no singular, né? É a forma da preposição. Beleza? Que ela é invariável. Não está no singular, ela é invariável. E por que essa preposição?
ela na verdade vem do verbo referir. Quem se refere a alguém. A quem? Meninas, porque aqui a palavra meninas está sendo usada de uma forma generalizante. Você não está especificando. Se você estivesse especificando que meninas, aí você teria que colocar o as. Eu me refiro a alguém, a quem? As meninas. Só que isso não é aceito na língua portuguesa, então ficaria dessa forma. Beleza? Me refiro às meninas. É aí com a crase. Bom. Tem aqui, vou a pé. Olha só. A preposição vem à frente de uma palavra masculina, de um substantivo masculino. Porque ela, no caso da preposição, não vai concordar com o substantivo. Beleza? Ela é somente uma exigência feita pelo verbo anterior, no caso, a ela. Eu vou, quem vai a algum lugar. Tá? Ou vai usando alguma coisa, algum instrumento, ou vai de uma certa forma, e aí vai. Beleza? Bom, a vida não se resume a fazer à frente de um substantivo, de um verbo, né? Aqui é a preposição, sendo que o artigo não vem. Agora, o a também pode ser um pronome demonstrativo. Eu quero uma coxinha bem grande, eu quero a da esquerda da estufa. Você aponta a da esquerda. Assim como ocorre também com o, no caso, o, tá? Que vai ser um pronome demonstrativo. O menino ali é bem inteligente. Qual? O de blusa branca e azul. Beleza? A vida dos que praticam coisas boas é satisfatória. Satisfatória, né? Então, daqueles, dos. Temos aí, então, o pronome demonstrativo, né? Que, logicamente, é o os, mas que houve uma junção com a preposição de. Beleza? Então, agora temos o gênero do artigo. Beleza? Logicamente, o artigo ele é usado para determinar familiaridade. Tá? Então, se você não conhece a pessoa, isso não significa que você conhecer, por exemplo, da televisão. Tem de conhecer mesmo, ter familiaridade. Tá? Então, vai revelar gênero e número. Caso não, você não pode usar. Tá? Só que gênero não tem nada a ver com sexo. Não o ato, mas sim com o sexo. Por exemplo, se é, no caso, sexo masculino, sexo feminino. O que ocorre é uma coincidência. Vamos lá. Pai, gênero masculino, sexo masculino. Opa, coincidiu. Mãe, gênero feminino, sexo feminino. Opa, coincidiu. Sofá, gênero masculino, não tem sexo, ainda bem. Beleza? Cadeira, gênero masculino e não tem sexo, ainda bem. Ou seja, gênero masculino, sexo masculino, coincidência. Tá? É tanto que é uma coincidência que observe o que ocorre. A noção ideológica de masculino e feminino, usando-se o artigo. Né? Masculino, vamos lá. A sentinela atenta do batalhão é o João. Então você tem aqui o artigo feminino com a noção ideológica de masculino e do artigo masculino com a noção ideológica de feminino. Olha, a sentinela. Nós temos aqui o A, só que é o João. Observe, a sentinela é o João. Sentinela, gênero feminino e no meio um ser do sexo feminino. Aliás, desculpem, do sexo masculino. Observaram? Bom, então essa aqui é a situação, né, que faz com que as pessoas então se confundam. Agora, o meu carrasco é a Xeropita Papazzoni, é o nome de uma mulher, não é? Beleza, então nós temos o quê? O carrasco é ela. Observaram? Beleza, agora temos o uso do artigo antes dos nomes próprios femininos. Olha só, regra geral. Depende da familiaridade, né? Para pessoas próximas, use-se o artigo. Para pessoas que não são conhecidas do interlocutor, não se usa artigo. Vamos colocar aqui, por exemplo, né? A Heloísa é muito querida para o 8º ano. Então,
Então, a Heloísa é muito querida para o 8º ano. Beleza. Temos aqui, então, observe, o artigo à frente do nome, né, do substantivo próprio Heloísa. Eu estou falando da Heloísa da nossa sala. Então, o que eu estou querendo dizer? Que nós conhecemos essa pessoa, temos familiaridade com ela. Então, você usa o artigo. E a Jennifer Lopez, que é uma cantora conhecidíssima. E aí? Vamos colocar, por exemplo, aqui a Anitta. Você conhece a Anitta? Conhece? Fica todos os dias com ela, né? É amiga realmente ou é amigo? Bom, gente, conhecer da televisão não é conhecer, não é ter familiaridade. Então, isso significa que você não vai usar artigo definido. Jennifer Lopez é uma cantora conhecidíssima, tá? Para personagens mitológicas também não se usa artigo. Vênus é deusa do amor. Para personagens históricas também não se usa artigo. Porque você não conhece a Vênus e nem a Joana d'Arc. Foi queimada viva. Você vai falar assim, Joana d'Arc. Você vai falar. Olha, você pode até falar no seu dia a dia, mas na escrita, não. Infelizmente, nós falamos uma língua e escrevemos outra. Tá? Então, o gênero não aliado a sexo. Olha só, alface, feminino, champanhe, masculino, sim senhores. Hortelã, feminino, a hortelã, tá? O champanhe, ou o champanhe, tá? Sobrecomum serve para seres... Só um pouquinho. Opa. Serve para seres humanos e só há um gênero para os dois sexos. A criança, tanto para seres do sexo masculino quanto do sexo feminino. A testemunha, a pessoa, a humanidade, e aí vai. O epiceno serve para animais ou plantas e só há um gênero para os dois sexos. Beleza? Por exemplo, o jacaré, tá? Gênero masculino e sexo masculino ou feminino. Certo? Temos aqui então a girafa, tanto para seres, né, que pertencem a este, no caso, vamos dizer, grupo de animais, né, a girafa, no caso, tanto aqueles que são do sexo masculino quanto do sexo feminino. O pássaro é o pássaro, não importa o sexo. Tá? Exemplo de vegetais que possuem sexo. O mamão. Existe o mamão macho e o mamão fêmea. Comigo ninguém pode macho, comigo ninguém pode fêmea. Árvore da felicidade macho e árvore da felicidade fêmea. Caqui macho e caqui fêmea. Maconha macho e maconha fêmea. Tá? Existe, né? Beleza. Comum de dois gêneros. Serve para os seres humanos e o gênero é determinado pelo artigo. Mas o substantivo só tem uma forma. Tanto para o masculino quanto para o feminino. Vamos lá. O estudante não muda, mas aqui o artigo muda. A estudante. Certo? O agente é agente. O presidente, a presidente. Hoje existe a presidenta. Beleza? Mas fere a regra em si. Tá bom? É aceito? Na prova, você vai dizer que está correto? Vai. Beleza? Biforme. Há uma palavra para o gênero masculino e outra para o gênero feminino. Tá? Por exemplo, homem, mulher. Beleza? Só que existem os biformes. Tá? Homônimos. Beleza? Aqueles que então vão mudar somente a terminação. Governador, tá? Governadora. Tá faltando o azinho aqui. Elefante, elefanta ou elefoa. Beleza? Biformes heterônimos, aqueles que mudam totalmente uma palavra da outra. Cabra, bode. Homem, mulher. Beleza? Observação. Escrivão, escrivã. Olha só. Tem o agente, agente. O fiscal, a fiscala. Existe. O oficial, a oficiala. Existe. O soldado, a soldada. Existe. O capitão, a capitã. O sargento, a sargenta. Sim, existe. O marechal, a marechala. Existe. O general, a generala. Existe. O coronel, a coronela. Existe. Agora, o cabo não acaba. É acabou. Certo? Ou seja, gente, existem essas palavras no feminino. Só que muitas vezes não são usadas quando se trata, né, deste ambiente militar. Beleza? Só que, a efeito de prova,
existe, beleza? Agora, temos o numeral, nós vamos continuar então nos numerais na próxima aula, beleza, gente? Porque estas informações aqui sobre o artigo, né, são importantes e são muito usadas então na análise morfológica, tá bom? Então, vou deixar um pequeno exercício para a próxima aula, e aí nós então vamos resolver antes da aula, né, da próxima, e aí vamos continuar em numeral, beleza? Então, gente, tchau, tchau, até a próxima aula.